Olá, chicos e chicas, sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Vamos a estudar espanhol? Vamos lá, né, galerinha? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E aí, estão a fim de estudar espanhol? Vamos lá, galerinha. Aula 9, né? Qual o conteúdo de hoje? Hoje vamos falar, né, de um eixo comunicativo chamado leitura, né, galerinha? Quando eu falo de leitura, né, eu falo o quê? Das 4 competências linguísticas. Quais são as 4 competências linguísticas? Vamos lembrar? Eu tenho a capacidade de ouvir, né, que é de escutar, né, escutar. Temos a capacidade de hablar, ou seja, né, de falar. Isso está relacionado ao eixo oral, né? Eu tenho a capacidade de ler, que é ler textos, está relacionado à competência leitora. E também temos a capacidade de escrever, ou produzir, desenvolver textos, que é a capacidade de escrever textos, né? Então, as 4 competências comunicativas relacionadas à oralidade, que é a fala, né, e a compreensão, escuta, e relacionada à escrita, né, que é o que? A produção textual e a compreensão de texto. Então, hoje nós estamos na capacidade de leitura, compreensão textual. Muito importante isso aí, galerinha, porque a vida de vocês, né, acadêmica aí, desde lá do ensino do primeiro ano, quando vocês estavam aprendendo a ler, se desenvolve em cima dessa competência de compreender textos, né? Você vai estudar aí quando chegar no ensino médio, você vai prestar exame do Enem ou vestibulares afins, que vai exigir o que de vocês? Compreensão textual. Então, se aprofundem nisso aí, desenvolvam essa capacidade, né? Quando nós estamos, eu falo isso porque assim, quando você está estudando uma língua estrangeira, o aluno ele acha bonito, ele quer logo falar, eu quero falar demasiado, ele quer logo falar espanhol, que eu acho bonito, entendeu? Porém, o objetivo do espanhol na grade curricular de vocês não é que vocês saiam hablantes, né, que saiam falantes da língua nativa espanhola, não. É que vocês o quê? Tenham competências mínimas da comunicação, tanto no eixo oral ou escrito, e prevalecer no escrito porque é isso que é exigido, né? A compreensão de texto. Quando você chegar no Enem para fazer a prova, vai ter lá 5 questões, ou de inglês ou de espanhol, que vão exigir o que de vocês? Compreensão de texto, tá, galera? Então, desenvolvam essa habilidade. E hoje nós vamos trazer algumas técnicas de leitura. Professor, é possível desenvolver técnicas e estratégias de leitura? É sim, galerinha, porque assim, a leitura em si, ela pode causar 2 tipos de sensação, né? Ela pode causar um tipo de sensação de prazer, né? Pode ser que a leitura prazerosa. Tem gente que gosta de ler bastante, né? Livros fictícios, sei lá, né? E sente prazer em fazer essas leituras, né? Já outras não, lê porque é obrigado, né? Então, em algumas pessoas a leitura ela causa desconforto, ela causa fadiga, ela causa cansaço, né? Então, existem esses dois tipos de sentimentos ou emoções relacionadas ao hábito da leitura. Quem gosta sente muito bem, né? Se sente bem ao ler, já quem não gosta se sente muito cansado. E se você é um desses que se sente cansado, fadigado ao pegar qualquer texto, né? Poxa, professor, passou de 5 linhas, eu já não consigo nem ler, né? Eu já acho chato, já tenho fadiga dali. Então, existem algumas técnicas, galerinha, justamente para você suprir essa necessidade, né? Ou vencer, né, essas barreiras que se colocam entre você e o texto, né? Então, para quebrar um pouco dessas barreiras, existem algumas técnicas e estratégias. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, vamos primeiro estabelecer os objetivos, né? Quando você vai ler, você tem um objetivo, né? Ou um objetivo mesmo ali obrigatório, que de repente o professor passou uma atividade que você tem que ler tal coisa para responder a outra. Então, aí o objetivo, né? Digamos assim, é o que? É o fazer minha atividade, por isso que eu tenho que ler. Tá? Então, assim, se na leitura você tem que ter o nível, o objetivo, né? Do porquê você está lendo, né? Automaticamente ela não vai ser só o quê? Só uma questão de decodificar os símbolos linguísticos, né? Quando eu falo de decodificar, eu falo de A é A, B é B, C é C, né? D é D, D com A é dá, D com A é dó, forma dado. Eu estou falando disso, tá? Quando eu falo de símbolos.
Porque a letra é um símbolo que você estabelece conexão entre uma letra e outra, forma uma palavra, forma uma frase, né? Uma oração, um texto, e assim sucessivamente, tá? Só que eu tenho que estabelecer o meu objetivo para poder me debruçar pelos níveis de compreensão, né? Quando falamos de nível, falamos assim, qual é a sua habilidade, né? Ou até que ponto você explora um texto, tá? São essas questões. Então, dentro do processo de leitura, né, existem alguns ali, né, alguns tópicos referentes a isso. Tem um processo neurofisiológico, né, que se refere ao meu bem-estar, como é que eu estou para ler, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou estressado, tudo isso influencia na leitura, né. Tem o processo cognitivo. O que é o processo cognitivo? É o tanto que eu sei acerca daquele tema ali. Por exemplo, eu vou ler um texto sobre a vacina do coronavírus, exemplo. Então, o tanto que eu sei sobre o coronavírus, né, o meu nível, eu chamo isso de conhecimento de mundo, ou seja, é o tanto que eu sei sobre aquele assunto ali, vai ajudar certamente eu a compreender aquele texto, né? Quando, por exemplo, você não é da área cientista, aí você vai ler uma ficha técnica de um medicamento, por exemplo. Cara, você não entende bolufas, porque você não tem conhecimento prévio nenhum daquilo ali, né? Então eu chamo isso de processo cognitivo. Tem o processo afetivo. O que é o processo afetivo? É a afinidade que você tem. Eu gosto, por exemplo, de ficção científica. Então, se eu for ler o livro ali do Et, né, o extraterrestre, eu já vou gostar, porque eu tenho uma afinidade com essa temática. Eu gosto de livros de ação, né, eu jogo Free Fire e tal, então se eu vou pegar um texto nesse campo aí relacionado à ação, a essa questão, eu já vou ter mais afinidade. Então, quando eu falo de afetivo, eu falo de afinidade com a temática, tá? Então, esses fatores aí, esses processos, eles ajudam você a desenvolver ou a compreender melhor um texto, tá? E aí eu tenho também os objetivos, né? E aí, qual o objetivo quando você vai ler? É uma leitura por mero prazer, né? É uma leitura por busca de diversão? Era para obter informações ou desenvolver o intelecto, né? Então, eu tenho que ter um objetivo claro, né? Então, esse objetivo vai ajudar você a se dedicar o tanto possível, né? A medida possível para aquelas informações ali, tá? Então, como eu disse antes, né, a leitura ela pode proporcionar um mundo de conhecimento, tá? E pode estabelecer estratégia para uma completa compreensão de texto, tá? Então, auxiliado a esses processos aí, né, cognitivo, afetivo, socioemocional, com o meu objetivo, né, do texto, aí eu posso chegar a um nível de compreensão melhor. E aí eu vou falar aqui, né, de duas estratégias de leituras que são bem conhecidas, né, ou deveriam ser conhecidas, quando se está trabalhando uma língua estrangeira, tá? Que é a técnica de skinning e scanner, né? Essa técnica, pessoal, apesar de ter surgido no inglês, tá? Ela foi desenvolvida aí, né, desse idioma, mas ela é utilizada para qualquer língua estrangeira. Porque assim, quando eu falo de língua estrangeira, eu falo de um código ou signo, né, não identificado. Ou seja, eu não consigo ler uma frase, né, se ela estiver toda rabiscada ali, né, em mandarim, exemplo, né, que parece desenhos assim bem mirabolantes. Eu não consigo ler uma frase ou ler uma palavra ou nada, nenhuma letra, eu não conheço nenhuma letra. Então ali são códigos desconhecidos, né? Então ali para mim aquele texto não passa nada. Se eu pego um texto aqui que eu não entendo nada, para mim aquele texto não passa nada, né? Então assim funciona. Por isso que quando se desenvolve, né, você está entrando, mergulhando aí numa língua estrangeira, inglês, espanhol, francês, você precisa dessas técnicas para quê? Para ajudar você a compreender um pouco ali, né, melhor o texto, tá? Então vamos falar aqui do skinning, né? O skinning quer dizer o quê? Passar levemente sobre, né? É um significado atribuído a esse termo que tem a ver com o sentido e uma técnica, né? Essa técnica ela consiste em uma rápida e superficial olhada no texto. Então é aquilo ali, galera. Eu pego o texto, dou uma olhada por cima para ver do que é que trata, né? Principalmente com aqueles textos longos, né? Até no português mesmo, eu pego assim, dou uma olhada no título, alguns pontos ali do texto, final, a introdução, desenvolvimento, só para dar uma olhada no que se trata, tá? Então, essa passada de olho por cima de um texto, para ver do que se trata, se chama de skimming, tá? Isso é uma técnica de leitura, tá? E já o scanner, né, já, a própria palavra já sugere
que fala de escanear, né? Escanear o texto, é chamado de eu procurar informações específicas. Isso aí é aquela galerinha, aquela situação é a seguinte, galera. Eu pego uma questão de Enem, exemplo, não vou no texto de primeiro, vou na pergunta, no enunciado, para saber o que o enunciado quer do texto. Então, a depender do que o enunciado quer do texto, aí eu vou lá no texto, aí cadê procura? É cara crachá, né? O enunciado quer saber que roupa a Maria está usando, que cor é o vestido da Maria. Eu vou lá no texto, cadê vestido da Maria, vestido da Maria, vestido da Maria, e achou azul. Pronto, aqui é a resposta. Então, essa técnica de escanear no texto, em busca de informações específicas do enunciado, chama-se scanner, né? Que é como o nome sugere, você vai escanear ali pelo texto, tá, galerinha? Então, scanne, dá uma olhada rápido para ver do que se trata. Scanner, procurar informações específicas de um texto, tá, galera? Então, scanne e scanne são duas técnicas utilizadas na língua espanhola, que vale, né? Se você, de repente, o professor passou um texto enorme e ele quer saber só uma informaçãozinha específica, ele quer saber algo que está ali para... algo que está no texto mesmo, né? A habilidade que é procurar por uma formação explícita, tá? Então, se está explícito ali, você vai achar, tá? E aí também temos as inferências, né? Que a inferência aqui é quando eu leio, e interpreto de acordo com o contexto que se pede, né? Isso aqui não está presente no texto, mas o texto sugere que seja assim, porque o assunto está tratando disso, né? Só pode ser isso aqui. Então, isso se chama inferir, ou seja, eu acho que deve ser isso, tá? E aí vamos às nossas atividades práticas, né, galerinha? Aqui tem um textinho e uma pergunta, né? Vamos lá, utilizando aí o scanner, o scan, a inferência, vamos lá. Aqui você vai utilizar, né, o scanner, porque o que o enunciado quer saber? Nele fragmento, ó, Dalí reconoce a los 15 años que su labor artística está llena de o quê? Né? Aí você tem que ler ali, ó, os tubos de pintura limpo e brilhante contêm um montão de experiências para mim, lo acaricio com minha mano, tá hablando de emoção. Ou seja, os tubos estão limpos, né, de pintura, estão brilhantes, eles contêm um montão de experiência, ele acaricia ali com as mãos a tinta, aquela questão, né? Olha aí, dos namorados, e tem prazer na pintura, olha que negócio meio fantástico ali que ele fala, né? Referente à pintura, o que é que significa pintura para ele. Então nós vemos que isso aí está carregado de quê? Para inferir, sensualidade, né? Tem a palavra sensualidade ali, galera? Não tem a palavra sensualidade, mas pela questão de acariciar, né, de fazer como os namorados fazem, sugere o quê? Eu passo a inferir que isso é sensualidade, tá? Aí tem outra aqui, né? Lei del fragmento, você percebe o quê? Tem um fragmento pequeno ali, né? Curto. Há 6 anos eu queria ser cocina, 7 queria ser Napoleão, desde então minha ambição não deixou de crescer como mi deleite de grandeza. Ou seja, aos 6 anos eu queria ser cozinheiro, aos 7 anos eu queria ser o Napoleão, e desde então a minha ambição não deixou de crescer como o meu deleite de grandeza. Então você percebe que o que ali, galera? Que sua ambição ha crescido na mesma proporção que seu deleite de grandeza, né? Ou seja, sua ambição cresceu na mesma proporção que o seu, né, sua vontade de crescer. E por último ali, a sola diferença entre eu e um louco é que não sou louco, ou seja, a diferença entre eu e um louco é que eu não sou louco, né? Então, o que ele quer saber ali? Qual é a coerência, se dá em razão de quê ali, né? Ele nega sua loucura. A diferença entre o doido e eu é que eu não sou doido. Então ele nega sua loucura, né? Bem tranquilo isso aí. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais uma aula. Leiam bastante, procurem por textos agradáveis, né, na língua espanhola. Desfrutem dessa competência, desenvolvam. Não esqueçam de acessar o portal Eduquem e adiós!